Fala galera, esse aqui é o primeiro vídeo, certo, aí das aulas para o primeiro ano do ensino médio. Eu não estou em nenhum tema específico, certo? Hoje a gente vai estar falando aí de objetos, grandezas e unidades de medida, tudo bem? Para começar isso aqui a gente precisa fazer algumas definições um tanto quanto simples, mas que a gente vai discutir muito ao longo do curso, certo? Um dos grandes problemas do pessoal aí do ensino médio que estuda física é não saber que unidade de medida colocar por não entender o que é uma unidade de medida. Eu considero esse entendimento fundamental. O que define a física não são os valores, não é a matemática, é a unidade de medida. Vamos lá. Primeiro vamos dar uma olhada no que seria um objeto. A gente coloca o objeto ali como sendo tudo o que existe, interage e pode ser caracterizado de alguma maneira. Como assim? O pessoal aí que veio do nono ano, ou mesmo quem está estudando por fora, sempre está acostumado a analisar bloquinho, está acostumado a analisar carrinho, está acostumado a analisar um monte de tipo de objeto. Então, essas coisas que você analisa, que você consegue dar características a elas, como comprimento, velocidade e tudo mais, são os nossos objetos de estudo. Além disso, além de poder ser um objeto, pode ser um sistema de objetos, mas a gente não vai ficar com isso agora, tudo bem? Então, objeto é tudo aquilo que existe, interage e pode ser caracterizado dentro de um sistema físico. Grandeza. Grandeza a gente vai dizer aqui que são as características quantificáveis de um objeto. A gente vai ver mais à frente que o que difere a física das outras ciências é o fato de ela conseguir quantificar, dar números a qualidades. Então o que acontece? A gente vai quantificar características, essas qualidades, essas características na física vão ser chamadas de grandezas. A gente tem alguns exemplos: massa, comprimento e temperatura. Por exemplo, se você diz que um cara tem 40 quilogramas, você está dizendo que ele tem 40 unidades de massa, certo? Mas o quilogramas vai entrar aqui na outra, que seria a unidade de medida. Unidade de medida é um padrão, certo, adotado para quantificar uma determinada grandeza. Como assim? O que seria um padrão? A gente adota algum determinado valor, a gente estipula um valor e diz, por exemplo, isso aqui vai valer 1 quilo, certo? Vai ser 1 quilograma. Então, a partir daí, todo mundo utilizaria aquele valor ali para 1 quilograma, aquele valor de massa para 1 quilograma. Então, a gente padroniza as coisas para se tornar mais fácil de trabalhar. Exemplo de unidade de medida: quilograma, metro e Kelvin. Então, vamos fazer o link aqui entre as grandezas e as unidades de medida. Vê bem? A unidade quilograma está representando a grandeza massa. A unidade metro está representando a grandeza comprimento. E a unidade Kelvin está representando a grandeza temperatura. Então, o que acontece? Unidade de medida é um padrão adotado para quantificar uma determinada grandeza. Então, se eu te disser que eu tenho 10 quilogramas, significa que eu tenho 10 unidades de massa, certo? Eu tenho uma quantidade de um padrão vezes 10 dessa determinada característica aqui, que é a massa, tudo bem? Então, só recapitulando, objeto é o que a gente vai estudar, é aquilo que a gente quer caracterizar de alguma maneira. Grandezas são as características que a gente consegue definir em um objeto e consegue dar quantidade a essa característica, certo? Então, são as características quantificáveis. E unidade de medida vai ser um padrão adotado para quantificar determinada grandeza. Esse padrão é realmente adotado. A princípio, não existem padrões. A gente cria os padrões para poder trabalhar de forma mais ordenada. Mas, enfim, saindo dessa definição inicial aqui, a gente precisa entender um pouco melhor o que seria a unidade de medida. Então, o que acontece? Como é que é definido um padrão? Como é que é definida uma unidade de medida? Eu vou dar alguns exemplos aqui só para a gente entender como funciona. O primeiro exemplo é o pé, certo? O pé, eu não estou falando do seu pé nem nada disso, eu estou falando da unidade pé, pés, foot, feet, entendeu? Que é utilizada principalmente em aviões. Você fala, estamos voando a 5.000 pés, por exemplo, tudo bem? É uma unidade de medida que ela vai caracterizar a grandeza distância ou comprimento. Ela ainda é muito utilizada hoje em dia. Mas como foi adotado o padrão pé? Existia um rei na monarquia inglesa que chamava Rei Henrique I. Esse aí, certo? Esse carinha da foto é o Rei Henrique I. E reza a lenda que ele queria padronizar as medidas de distância do reino. Então, o que ele fez? Mediu o próprio pé e disse que a partir dessa medida, todos deveriam seguir. Por exemplo, se você caminhasse uma distância onde cabiam
4 pés do rei, você falaria que você caminhou 4 pés. E essa seria a sua unidade de medida padrão para aquele reino. Seria a unidade que caracteriza distância para aquele reino. Tudo bem? Hoje em dia, a gente ainda utiliza o pé, mas a mais utilizada é o metro, certo? Metro, ela é uma medida padrão do Sistema Internacional de Unidades, o SI. O Sistema Internacional foi criado realmente para padronizar as unidades de medida em todo o mundo. Porque imagina, o rei ali definiu como unidade de distância o pé dele. Imagina que um rei de pé muito maior em outro país define a unidade de distância como sendo o pé dele também. A gente ia ter divergências quanto às medições, então a gente precisa de um padrão internacional para medir. O metro, a princípio, há muito tempo atrás, ele era uma barra de platina, certo, de um determinado comprimento, que era que está guardado em um museu na França, certo? E aquela medição ali seria o metro. Porém, necessita-se sempre de muito mais precisão. Hoje, o metro é definido por determinado espaço que a luz percorre em uma fração de segundo, tudo bem? A gente não precisa entender, não precisa saber qual o valor dessa fração, mas o metro seria a distância percorrida pela velocidade da luz em uma determinada fração de um segundo, certo? Então, essa é a definição de metro que a gente tem hoje em dia. Nota muito importante. A gente viu aqui que eu tinha pé e metro e as duas são unidades de distância. Vê bem isso aqui, ó. As unidades de medida metro e pé são responsáveis por quantificar a mesma grandeza, o comprimento. Nota bem essa parte em negrito. Uma mesma grandeza pode ter várias unidades de medida, dependendo apenas do padrão adotado. O que isso está dizendo para a gente? A grandeza, como eu falei, era a característica de um determinado corpo. Se a gente está medindo a característica comprimento desse corpo, a gente pode fazer essa medição em metros ou em pés, por exemplo. Tudo bem? Mas o que acontece? Isso vai depender do padrão que a gente adota. Se a gente estiver utilizando pés, a gente adotou determinado padrão. Se estiver utilizando metros, adotou determinado padrão. Isso tem que ficar muito bem expresso. E como vai ficar expresso? Através dos símbolos, tudo bem? O metro é representado pela letrinha M minúscula, então quando você colocar, por exemplo, 10 e M na frente, você está representando 10 metros. Você já disse que padrão você adotou. A mesma coisa se você colocar FT, que seria foot, de pé. Então você já diria também qual o padrão adotado. É muito importante a unidade para você expressar o padrão que você está adotando. Porque o que acontece? 10 metros é muito diferente, é um tamanho muito diferente de 10 pés. Então, se você não define, se você não coloca o símbolo da tua unidade, você não está fazendo física, certo? Você não está expressando a quantidade correta que aquele corpo tem de determinada grandeza, certo? E a física é basicamente isso, a gente vai expressar, certo? Quantidades de características, a gente quantifica qualidades. Enfim, saindo um pouco de unidade de medida, vamos olhar o que diferencia a física das outras ciências aí. Não estou dizendo que a física é melhor que as outras ciências, eu estou dizendo que ela é diferente, ela tem uma certa diferença. Então, aí, ó, o que diferencia a física de outras ciências, como a biologia, por exemplo? A gente vai colocar a biologia e a matemática para ser diferenciada. Vamos dar uma olhada. A biologia. Biologia, em uma definição não muito robusta, em uma definição simples, a gente pode dizer que é a ciência que qualifica os seres, certo? Ou os objetos. Ela dá qualidades a determinados seres. Eu coloquei seres e não só objetos, porque a gente sabe que a biologia trata de seres vivos, principalmente. Então, ela dá características, ela qualifica esses seres, certo? Por exemplo, se eu pego uma tartaruga, eu digo que ela é um réptil. Então, ela ser um réptil é uma característica dada a ela pela biologia. Bem, ela é uma característica. Eu não disse que é uma grandeza, certo? Ser réptil não caracteriza grandeza. Porque se a gente lembrar lá atrás, grandeza é a característica que pode ser quantificada. Eu não tenho como quantificar se uma tartaruga é mais ou menos réptil que uma cobra, por exemplo. Então ela é simplesmente um réptil, é só uma característica, não é uma grandeza, certo? E na matemática, a gente não se preocupa em qualificar, certo? A matemática, ela simplesmente quantifica os objetos, você realmente conta. Por exemplo, você tem um estojo, você quer saber quantos lápis tem lá dentro, você não vai se preocupar nas características do lápis. Você não vai se preocupar se ele é vermelho, se ele é verde, se ele é azul. Você só vai se preocupar na quantidade, se você estiver fazendo uma análise matemática. Você contaria mesmo 1, 2, 3, 4, 5 lápis, vamos dizer assim. Então a matemática, ela quantifica objetos, ela não qualifica. E aí que vem a física. A física,
Ela é a ciência que quantifica certas características de um objeto ou de um sistema de objetos e não os objetos em si. Na física, a gente não está preocupado em quantificar objetos. Isso é matemática. A física quantifica características. Por exemplo, eu quantifico massa, eu quantifico comprimento, eu quantifico temperatura, que são todas características de objetos ou sistemas de objetos. Isso são grandezas, certo? São características que eu posso quantificar. Então, a gente tem grandezas físicas, que são características quantificáveis. Então, o que difere a física das outras ciências é que a gente não quantifica objetos e a gente não simplesmente qualifica esses objetos. A gente quantifica qualidades dos objetos, a gente quantifica grandezas. Tudo bem? Seguindo adiante, só um exemplo aqui. Vê bem, se a gente fosse fazer uma análise biológica, eu poderia colocar o seguinte. Isso aí é um cachorro, certo? Tá ali o nome dele, cachorro ou Canis lupus familiaris, que seria o nome científico dele de acordo com a biologia. Característica do cachorro, coloquei ali mamífero, tudo bem? Agora vamos olhar outro animal. Eu tenho um elefante, tá ali o Jotalhão, elefante da turma da Mônica, Bidu ali em cima, mas enfim. O elefante seria um Laxodonta africana, nome científico também. Característica que ele tem em comum com o cachorro, ambos são mamíferos. Então a gente tem aqui, ambos foram qualificados como mamíferos. A qualidade deles é ser mamífero. Agora presta atenção no seguinte. É possível quantificar o quanto o elefante é mais ou menos mamífero que o cachorro? Vê bem, é possível fazer essa quantificação? Eu posso dizer, o elefante é mais mamífero? Cara, a resposta para isso é não, tudo bem? Nesse caso ali, a característica biológica é uma característica qualitativa, ela não representa qualidade. Lembra qual é a característica que vai representar a quantidade? Seria a grandeza. Então, a gente dizer que o elefante é mamífero e o cachorro é mamífero também, a gente está apenas qualificando esses dois animais. A gente está qualificando eles, dando a qualidade de mamífero. Mas eu não posso dizer quem é mais ou menos mamífero, porque a grandeza biológica ela é uma característica qualitativa, certo? E não quantitativa. Tudo bem? Bom, agora vamos dar o exemplo se fosse uma análise física dos mesmos objetos. Vamos analisar de novo o cachorro e o elefante, vê bem? Ali agora é uma análise física e a gente diz que dentro da física as características são chamadas de grandezas, porque a gente pode quantificar essas características. Então o que acontece? Está ali o nosso cachorro de novo, não vou colocar o nome científico, que na física a gente não utiliza. A gente vai dizer, a gente vai qualificar esse cachorro de acordo com a grandeza massa. Então a característica que eu estou observando é a massa, certo? A grandeza massa. Se eu disser que esse cachorro tem uma quantidade de 8, então o que acontece? Eu estou dando uma quantidade de massa que ele tem, mas eu preciso adotar um padrão para saber quanto de fato essa característica representa. Então eu vou adotar o padrão quilogramas, que seria a unidade de medida. Então eu estou utilizando quilogramas e digo que esse cachorro tem 8 quilogramas, certo? Tá aí o meu padrão. Característica é a massa, certo? A quantidade é de fato o número 8 e o padrão adotado para quantificar foi quilogramas. Por exemplo, se eu adotasse o padrão de gramas, ao invés de ter da quantidade ser 8, seriam 8.000, porque a gente sabe que 1 quilograma tem 1.000 gramas. Tudo bem? Então a quantidade mudaria porque eu mudei o padrão. Então é muito importante a gente dizer em que padrão a gente está trabalhando. Se eu escrevesse ali 8.000 e não colocasse o padrão, a gente ia olhar para o cachorro e ia pensar 8.000 o quê? Certo? 8.000 gramas ou 8 quilogramas. A gente precisa definir esse padrão, porque senão a gente não vai saber, de fato, a quantidade dessa característica que esse corpo possui. Vê bem, eu tenho ali o elefante, certo? Tá ali o Jotalhão de novo, ele é um elefante e a grandeza que eu vou observar também é a massa. Se eu disser que esse cara tem a quantidade de 1.500, beleza, eu quantifiquei a grandeza, mas 1.500 o quê? A gente adota o padrão de novo, então ele tem 1.500 quilogramas, certo? É muito importante o padrão, gente, por favor, eu espero que vocês tenham entendido a importância da unidade de medida. Porque, vê bem,
1.500 quilogramas é muito diferente de 1.500 gramas. Se eu disser que um elefante tem 1.500 gramas, eu vou estar sendo um mentiroso, porque nenhum elefante bebê tem isso. 1.500 gramas é 1,5 kg, certo? Um bebê humano é mais pesado que isso. A gente precisa definir o padrão que a gente vai utilizar. Enfim, isso aqui foi um exemplo da diferença entre as características físicas e biológicas. Só retomando então, na biologia, se eu fosse caracterizar, eu poderia caracterizar o cachorro e o elefante como mamíferos, mas eu não posso dizer quem é mais mamífero, certo? Porque é uma característica qualitativa, ela não tem quantidade, apenas define a qualidade. Agora, se eu for olhar fisicamente, eu posso definir fisicamente quanto à característica massa, a grandeza massa, certo? E agora sim eu posso dizer quem tem mais massa. É muito claro para a gente aqui, o elefante tem mais massa que o cachorro. Por quê? A quantidade é de 1.500 quilogramas e a quantidade de massa do cachorro é de 8 quilogramas. Então o que acontece? A gente percebe que a quantidade da característica massa no elefante é muito maior que a quantidade da característica massa no cachorro, tudo bem? Essa é a diferença básica da física para as outras ciências. A gente quantifica qualidades, certo? Agora vamos dar uma olhada aqui para a física em relação à matemática, porque tem muita gente que pensa, ah, isso é besteira, se eu sei matemática, eu sei física, matemática é física. Gente, eu vou colocar aqui física versus matemática mesmo, porque física não é matemática. A gente utiliza sim meios matemáticos para descrever de forma mais simplificada as coisas, mas física não é matemática. A matemática vai ser utilizada, na verdade, como uma linguagem da física, mas enfim. Vamos olhar aqui matematicamente para esse probleminha. 7 mais 7. Se isso aqui está na tua prova 7 mais 7, eu sei que vem na tua mente um desejo muito forte de responder 14. Beleza, se você está tratando matematicamente, tudo ok. Porque a matemática ela só se preocupa com a quantidade, ela só quer saber do número. Eu posso dizer que eu tenho 7 lápis e 7 canetas. Ela quer saber quantos objetos eu tenho, porque ela quantifica objetos, ela não qualifica. Ela não quer saber o que é lápis e o que é caneta. Ela quer simplesmente saber a quantidade de objetos que eu tenho ali. Então são 7 mais 7, 14, matematicamente correto. Agora vamos olhar para a física, certo? Suponha que seja o seguinte, 7 metros mais 7 metros. Tranquilo, isso aqui a gente pode sim dizer que dá 14, certo? Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, 14 o quê? Aqui era metro e aqui era metro também. Então, isso vai nos dar 14 metros. Note bem, eu estou trabalhando com a mesma grandeza, a grandeza metro, que é a grandeza de comprimento. Por isso eu pude realizar essa soma. Dá uma olhada nessa outra aqui. Tá ali, 7 segundos mais 7 quilogramas. Muita gente, acredite, você pode pensar que é besteira, mas muita gente cai em tentação de fazer isso aqui, ó, 14 segundos mais quilogramas. Gente, isso não pode ser feito, não, de forma nenhuma, certo? 7 segundos mais 7 quilogramas é uma operação que não existe. Por que que não existe? Elas são grandezas diferentes, então não podem ser somadas e nem subtraídas. Como assim? Eu não posso ganhar mais tempo adicionando massa. Se fosse assim, por favor, ninguém se ofenda com isso, mas se quanto mais massa, mais tempo eu tivesse, as pessoas gordinhas, eu tenho muito mais tempo do que as outras, e não é assim que funciona, tudo bem? Massa e segundo descrevem características diferentes, certo? Descrevem grandezas diferentes, então eu não posso operacionar as duas com soma e subtração. É a mesma coisa de você querer somar dinheiro com feijão. Você dizer que você tem R$ 1.000 e você dizer que você tem 500 feijões e tentar comprar algo no valor de R$ 1.500 com dinheiro e feijão. Você não consegue, você não pode fazer essa operação. Eu não posso relacionar por soma e subtração, certo? Grandezas diferentes. Note bem que eu estou falando em grandezas diferentes. Vamos dar uma olhada no seguinte aqui, ó. Ainda olhando para a física, certo? Eu vou fazer 7 minutos mais 7 segundos. Vê bem, a unidade é diferente. Eu posso fazer essa operação? Sim, eu posso, gente. Isso aqui daria para mim um resultado de 427 segundos. Por quê? Por que que eu posso somar mesmo tendo unidades diferentes? Porque é o seguinte, unidades diferentes que representam a mesma grandeza podem ser somadas e subtraídas, desde que sejam feitas as devidas transformações. Então, o que que acontece? Aqui está expresso em minutos e aqui em segundos. Porém,
Tanto minuto quanto segundo representam a mesma grandeza, que é a grandeza tempo. Então eu posso sim somar tempo com tempo. Eu não posso somar tempo com massa, mas eu posso somar tempo com tempo. Desse jeito, o que acontece? É simplesmente fazer a conversão mesmo, fazer a transformação. 7 minutos são 420 segundos. Por quê? Cada minuto tem 60 segundos. Então, 7 vezes 60, 420. Mais os 7 segundos que já estavam expressos aqui, eu tenho um resultado de 427 segundos, certo? 60 vezes 7, 420, mais 7, 427. Então, só relembrando, eu não posso fazer soma e subtração entre grandezas diferentes. Porém, se forem unidades diferentes que representam a mesma grandeza, eu posso. Tudo bem? Pessoal, eu sei que essa parte pode embolar a cabeça de alguém. Se embolar, não fique com dúvidas. Envie e-mail aí na parte de dúvida do site que eu te explico direitinho, beleza? Agora, não é porque a gente não pode somar e subtrair que eu não possa fazer relação entre grandezas, certo? Eu posso sim relacionar grandezas, e para isso eu vou dar para vocês uma noção aqui do que seriam as grandezas básicas do SI. Tá aqui, comprimento, certo? A grandeza é comprimento, a unidade é metro e o símbolo é o mzinho. A grandeza é massa, a unidade é quilograma e o símbolo é o kg. A grandeza é tempo, a unidade é segundo e o símbolo é S. A temperatura é Kelvin, a temperatura é a grandeza, a unidade é Kelvin e o símbolo é K maiúsculo, certo? Quando a gente estiver utilizando unidades que foram nomes de pessoas, por exemplo, Kelvin, que seria retratado a Lord Kelvin, a gente utiliza o K maiúsculo, porque é o nome de uma pessoa. Assim como Newton é o N maiúsculo, a unidade de força Newton seria o N maiúsculo, porque representa nome próprio. As outras que estão em minúsculos é porque não são nomes próprios. Essas unidades aqui não são todas as unidades básicas do SI, mas, por exemplo, aqui está de bom tamanho, certo? Lembrando que o SI é o Sistema Internacional de Unidades, é o sistema padrão no mundo inteiro. Enfim, só colocando aqui, só relembrando, grandezas diferentes não podem em nenhuma hipótese se somar ou subtrair, mas ainda assim é possível relacioná-las, multiplicando-as ou com uma divisão. Então eu posso multiplicar ou dividir grandezas diferentes. Por exemplo, eu posso dividir comprimento por tempo. Tudo bem? Eu não posso somar comprimento e tempo, porque comprimento é diferente de tempo. Porém, eu posso multiplicar ou dividir. Só que aí a gente tem que observar o seguinte, ó. Se eu for relacionar essas grandezas através de multiplicação ou divisão, o que acontece? Eu vou dividir aqui, ó, comprimento por tempo. Vou utilizar as unidades metro dividido por segundo, comprimento dividido por tempo. Então, isso aqui vai dar pra gente o que seria a velocidade, beleza? Então, quando eu estou relacionando duas grandezas ou mais, eu estou criando uma nova grandeza. Então fica definido assim, ó. Ao relacionar duas ou mais grandezas, uma nova grandeza surgirá e será chamada de grandeza derivada. Sendo assim, essa velocidade que a gente encontrou aqui é uma grandeza derivada de duas grandezas fundamentais, que seriam o comprimento e o tempo, tudo bem? Então o que acontece? Eu fiz a relação entre comprimento e tempo e criei uma nova grandeza, a velocidade, certo? Então a grandeza seria velocidade, a unidade seria metro por segundo e o símbolo seria ms. Tudo bem, galera? Bom, essa aqui é a primeira aula na parte de grandeza, certo? A gente ainda vai diferenciar grandeza de estado, grandeza de transformação, grandeza escalar e grandeza vetorial, mas isso fica para a próxima aula. Valeu, galera!